E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo, agora do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 2, chamado Clarencio, né? Sem mais delongas, vamos que vamos, né, gente? Suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Gente, aqui, né, ele claramente, ele se encontra no umbral, e aqui ele está sendo vítima de espíritos zombeteiros, né? Então eles tiram tanto ele fora do sério, que ele começava, dá a entender que ele começava a socar o ar, né? Socar o ar, tentando atingir os espíritos zombeteiros, evidente que não conseguia, né? E aí ele ouvia gargalhadas sarcásticas, né? Que feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar, torturava-me a fome, a sede me escaldava. Bom, aí nós já temos que parar, mas como espírito que ele vai sentir sede e fome? Gente, não podemos nos esquecer que o fato de estar no umbral já demonstra, né, que ele era um espírito mais inferior. Assim, ele estava numa... Não, desculpa, vamos corrigir. Não é um espírito inferior, mas que ele estava numa vibração muito baixa. Quanto mais você vibra baixo, tão logo o seu desencarne, você vai ter as mesmas sensações que o espírito encarnado. Então você vai sentir fome, vai sentir sede, e esse desenlace, esse desenlace material do nosso espírito principalmente se você estiver vibrando baixo, é mais difícil. Então, é como se ele tivesse quase que acabado de desencarnar e está sentindo fome e sede ainda. É absolutamente normal, viu, gente? Estou dizendo que é absolutamente normal nessas circunstâncias, tá? Não estou dizendo que todo mundo vai passar por isso. Pelo contrário, eu acho que poucas as pessoas que vão para o umbral. É evidente que quando nós desencarnamos, nós passamos por um período de perturbação. Isso é uma evidência. Por quê? Por que é evidente, gente? Nós estamos deixando um corpo de carne pesado, que nem eu peso 81, 82 quilos. Então eu estou deixando de ter um peso de 82 quilos, um corpo que pesa 82 quilos, para não pesar nada. Um ser etéreo, um espírito, entendeu? Então, esse desenlace da carne para o espírito é perturbador para a gente. É evidente que a gente vai passar por um período de perturbação. E é evidente que esse período de perturbação é mais ou menos longo, como que nós tratamos o nosso corpo aqui, como que nós somos pessoas boas, praticamos a caridade, temos fé em Deus. Cada um é um peso e uma medida, entendeu? Não tem como a gente precisar quanto tempo a gente vai ficar em perturbação. Por exemplo, acho que foi, eu não lembro se foi Bezerra de Menezes, ele discursou no próprio velório, entendeu? O espírito de Bezerra de Menezes discursou no próprio velório. Então, é uma coisa absurda a superioridade moral e espiritual, entendeu? Chico Xavier deve ter saído andando a hora que desencarnou.
Ele deve ter, do jeito que o coração dele bateu, que deu a morte, que do jeito que ele desencarnou, que a morte propriamente dita, né? Ele deve ter saído andando. Ele deve ter saído andando, dando risada, sendo recebido no mundo espiritual já, entendeu? Não é o nosso caso, né? Infelizmente. Temos muito a progredir ainda. Mas o período de perturbação é mais ou menos longo a depender de nós mesmos, né? Da nossa superioridade moral e espiritual. Continuando. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me os olhos. Cercera-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Então, gente, ó, você vê como ele está materializado ainda, né? Que a barba continuava crescendo, as roupas que ele estava usando começavam a se rasgar, de tão materializado que ele estava. Então você aí vê a inferioridade de linha de pensamento que ele estava, né? A linha de... A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam os caminhos ermos e obscuros. Quer dizer, ele nem tinha tanto problema com relação à roupa que estava rasgando, tal. Mas sim o assédio do tempo todo dos espíritos zombeteiros que o tempo todo atazanavam ele. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Então, o assédio, gente, desses espíritos, porque o que eles fazem? Quando eles verem que o espírito está num umbral perturbado, em uma faixa vibratória bem baixa, eles se aproveitam disso daí, né? São espíritos infelizes, coitados, né? E eles aproveitam. E eles atazanavam tanto André Luiz, que André Luiz não conseguia formar uma linha de raciocínio, né? Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Quer dizer, eles pegavam, né? Seu infeliz, seu suicida. Como que André Luiz foi suicida? Nós vamos ver durante o romance. Ele bebia muito, ele frequentava prostíbulos, então ele nunca respeitou o corpo, né? Então, através disso daí é que realmente nos leva a estar numa faixa vibratória e judiar do nosso organismo. Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração infeliz. E perturbavam-me o coração. Infeliz sim, mas suicida nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na Casa da Saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que seguiram a delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então, ele questionava, como que pode me chamar de suicida se eu não me suicidei, né? Porque a pecha de suicídio
quando fora compelida a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. Gente, então ele já tinha consciência que ele havia desencarnado, mas ele não concordava com as acusações de suicida. Tanto é que ele questiona que ele morreu de uma forma natural e não que ele se suicidou, entendeu? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, ele cada vez se entregava mais, né, ao que chamava oh meu Deus, ele estava desanimado, né? Desculpa, o branco que deu. Ele estava desanimado. Hoje em dia nós temos muito isso daí, né? Depressivo. E então ele chorava compulsivamente. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Então, o que ele está questionando, gente? Tudo que ele conhecia do mundo espiritual, que era praticamente nada, não o ajudavam em nada, porque ele não tinha conhecimento daquilo que ele estava passando. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos da experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação, né? Ele tinha fome, sede, vontade de ir no banheiro, tudo normal. Castigava-me a fome todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Gente, o que acontecia? Ele não caía em exaustão pela fome, pela sede, porque ele era um espírito. Entendeu? Então, isso que ele está... mesmo eu tendo muita fome, muita sede, tendo os problemas fisiológicos que eu tinha, eu não caía em exaustão, porque ele era espírito. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva enquanto mo permitiam as forças irresistíveis e impeliram-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertente copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando com as feras insaciáveis. Quer dizer, esses seres animalescos que eu expliquei no capítulo anterior, que são os zoantropia, que os espíritos inferiores se modificam em formas animalescas, lobisomens, lobos, para justamente transmitir o medo, né? Então ele se escondia dessas manadas, né? Desses pares que passavam por ele, para não verem ele e não assustarem ele. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Então vocês veem, gente,
que mesmo ele não tendo base religiosa nenhuma, pelo contrário, ele fala que ele nunca ligou para as religiões, ou seja, aqui no planeta Terra, ele deve ter sido ateu, né? Provavelmente foi ateu, porque ele nunca estava, né? Então, médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Quer dizer, ele acreditava na ciência e não acreditava nas religiões, em Deus. Tornava-se-me imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Porque não perdoaria o Eterno Pai? Porque não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes. Então, gente, vamos lá. Mesmo ele sendo ateu, todos nós temos a nossa moral espiritual. Lá no fundo, mesmo os ateus, uma hora eles acordam para a vida espiritual. Foi aonde André Luiz se questionou: poxa, mas se eu estou aqui desse jeito, aonde que está o verdadeiro autor da vida? Porque se eu sou espírito, algum princípio existe, né? Foi onde ele questionou. E no final aqui desse parágrafo, ele fala: por que o Pai Eterno não vai me perdoar? Sendo que ele provê ninho para as aves que não têm inteligência e dá a água e o sol para as flores dos campos, né? Como pode um pai esquecer do próprio filho? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus olhos os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou dois companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores, transportaram-me regenerosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Fim do segundo capítulo. Gente, aqui deixa bem claro que o que? Deus, a espiritualidade, só atendeu
André Luiz, após o desencarne, a partir do momento em que ele se arrependeu, que ele relembrou-se de Deus, né? Porque nós sempre acabamos relembrando da existência de Deus, deixou de ser ateu e rogou ao mais alto. Quando isso faz a gente lembrar, e eu cito sempre, seja nas palestras, seja aqui nos vídeos, nas conversas com os espíritas, né? Nas conversas sobre religião, aquele ditado, gente, orai e vigiai. É isso aí que nós temos que seguir sempre, para estarmos cobrando, para sermos cobrados. Orai e vigiai. Se a gente deixar de orar, gente, é evidente que a espiritualidade nunca deixa de olhar para a gente. Mas você orando, você pedindo, você agradecendo a Deus, nunca esqueçamos de agradecer, né? Porque a gente sempre lembra de pedir, mas nunca lembramos de agradecer. Vamos agradecer sempre por mais um dia, né? Por mais um dia trabalhado, por mais uma conquista, né? Deus sempre estará ao nosso lado, os amigos espirituais. Mas, quando que André Luiz foi atendido? A partir do momento em que ele se arrependeu, deixou de ser ateu, acreditou em Deus, começou a orar fervorosamente, demorou um tempo e ele foi atendido pela espiritualidade, através do nosso irmão Clarencio, que nós vamos escutar muito falar dele ainda, né? Nesse romance. Então é isso, minha gente. Final do segundo capítulo. Mais uma vez, eu não edito os vídeos, eu peço perdão para vocês que dá o branco, eu esqueço dos termos, eu paro, então o vídeo fica como se ficasse no slow motion, né? Na câmera lenta. Mas tá aí, mais um episódio, mais um capítulo que nós fizemos. Vão lá, compartilhem o vídeo, curtam, fiquem, oh meu Deus, fiquem no canal, né? Se inscrevam no canal, tá vendo? Falo para vocês que dá o branco. Se inscrevam no canal, que aí é uma maneira de divulgar mais essa nossa querida doutrina espírita. Para quem gosta de acessar o canal, gente, eu deixei os capítulos separados em playlist. Por exemplo, no canal tem já 2 livros completos, né? Que foi o primeiro livro espírita que eu li, o Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, né? Tem uma playlist completa lá. E o segundo livro que eu fiz, que foi Os Mensageiros, que era referente ao Nosso Lar 2. E agora eu voltei para o primeiro livro, que é o Nosso Lar, que é a primeira obra de André Luiz, que abre a sequência de livros de André Luiz. O primeiro livro foi o Nosso Lar, o segundo livro Os Mensageiros, né? E nós vamos, a partir daqui, depois que eu terminar o Nosso Lar, nós iremos para o livro número 3, na sequência em que André Luiz foi nos mostrando tudo que existe no mundo espiritual. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.